Boa noite, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda edição do Fora da Caserna. Hoje eu vou conversar com a Fernanda Bastos, minha colega de turma, e hoje atualmente ela é policial rodoviário federal. Então vou estar chamando a Fernanda aqui, espero que vocês gostem muito dessa live. Nessa série de lives do Fora da Caserna, eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir o seu propósito de vida, seja ele qual for. O propósito que definiram para suas vidas. Então, aqui é basicamente uma entrevista, onde a gente vai conhecer a história do ex-militar de carreira. Oi! Aí. Olá! Boa noite, Fê! Tudo bem? Boa noite! Seja muito bem-vinda ao Fora da Caserna, segunda edição. Adorei ter você aqui. Pessoal que estiver entrando, já vai mandando um aviãozinho aí para o pessoal está aqui com a gente, conhecendo a história da Fernanda. Fernanda, que era militar de carreira, assim como eu, da minha turma, e hoje policial rodoviária federal, e uma carreira que muita gente, né, vislumbra, Fê. Muita gente tem curiosidade para saber como é de verdade. Eu sempre falo, assim, que a minha ideia aqui com as lives é trazer a realidade, é trazer a visão de quem está lá, não é verdade? É muito melhor do que a gente simplesmente pesquisar no Google e saber informações muito frias, né, não? Exatamente. Estamos aqui para tirar as dúvidas do pessoal também, né? Então vamos lá, Fê. Primeiro a gente vai falar sobre a sua escolha na carreira militar, né? Para o pessoal entender esse processo aí de transição de carreira, que é muito importante. Porque a maioria das pessoas aqui que me assistem, elas já têm uma profissão e quando desejam, né, vão fazer esse processo de transição de carreira. Então diz aqui pra gente, né, pra mim também, como foi a sua escolha para ingressar na carreira militar? Era seu sonho? Como foi essa fase? Então, foi meio turbulento, eu diria, né? Tá me escutando direitinho? Sim, tá certinho, de boa. Ótimo. No primeiro ano do ensino médio, meu sonho era, vou fazer odonto. Botei na cabeça que eu queria fazer odonto e vai ser isso e tá definido. Aí conversa vai, conversa vem com os meus pais, analisando também plano de carreira e tal. Falei, não é odonto que eu quero. Chegou no segundo ano do ensino médio, biomedicina estava no boom, assim. Era um curso recém-surgido, então todo mundo queria fazer. Falei, é isso que eu vou fazer. Acho que vai dar bom, é isso. Vou fazer biomedicina. Na época só tinha em Dourados, não tinha aqui em Campo Grande. E aí sentei com os meus pais também, conversei e tal, e aí aquele fogo, né, de não vou fazer e tal, já não começou a não dar tão certo assim. Chegou no terceiro ano do ensino médio, eu simplesmente estava perdida. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu quero ser independente logo, quero sair da aba dos pais, né, o mais rápido possível. Quero ter meu dinheiro e tal. E aí meu pai, que também era militar, suboficial da aeronáutica, me apresentou a especialista e falou, olha, é um concurso muito bom, né? Dá para você fazer. Com a base do ensino médio que você tem, eu acho que você tem condições de passar. Você conquista a sua independência financeira e mais para frente você faz a faculdade que você quer. Legal. E assim foi. Eu passei a primeira vez aos 17. Eu ia até para entrar no grifo, mas possivelmente eu não seria experimentista, eu seria escolhida, porque eu fiz a prova só para ver como é que era. E aí depois eu passei, mas minha mãe falou, não, você é muito nova, você não vai, que você está com 17 anos ainda, nunca trabalhou, saiu de casa, então você vai ficar, terminar ali o ensino médio, né, que já estava no finalzinho do período. Ano que vem você faz, meio do ano você faz. E assim foi. Em julho, maio, junho, não lembro a época da prova certinho, de 2012, a gente fez a prova e tal, deu certo, eu fui com uma média muito boa. E aí acabei escolhendo a especialidade que nos une. Né? Duas suprimentistas aqui conversando. E Fê, me diz uma coisa, sua família interferiu na escolha da sua especialidade lá dentro? E de que outras formas você foi influenciada para ser suprimentista? Com certeza, fui influenciada. Assim, meu pai, por ser militar, ele já me cantou o caminho das pedras, né? Ficou um pouco mais fácil. Daquelas especialidades que ele achava que eu iria me identificar mais, que a questão do próprio trabalho, rotina de escala e tal, seria melhor. E as duas especialidades, assim, que eu realmente fui muito voltada, assim, para querer pegar era suprimento e EQV. EQV, inclusive, foi minha primeira opção,
mas por conta, eu acho que de classificação, Sim. aí eu não consegui pegar, mas o suprimento estava como 02 e assim, foi um baita aprendizado nesse período também. Legal, legal. E você isso. pesquisou, Fê, antes de ingressar na carreira militar? Como foi para você? Bastante, né? A gente lê o edital de ponta a ponta, não tem como. Apesar de ter o bizu de família ali, meu tio também é militar, tinha outros amigos conhecidos também. Mas assim, é ler edital, é pesquisar, não tem jeito, né? A vida do concurseiro é essa. Na época também não tinha tanto essa questão de YouTube, Instagram, nem existia. Então era pesquisar, e, enfim. E tudo que você... Era conversar mesmo. Eu lembro que eu... Perdão. Não, pode falar, pode falar. Eu lembro que eu cheguei aí na base, em Campo Grande, para poder conversar com as pessoas, ver, falar e tal, com pessoas que depois eu fui servir junto, entendeu? Sim, eu ia perguntar... Tem que pesquisar, não tem jeito. Exatamente, eu ia perguntar algo parecido, porque às vezes a gente quer uma carreira, a pessoa quer uma carreira e não vai nem conversar com quem exerce aquela carreira, né? Exatamente. Para conhecer realmente, estar ali no dia a dia, entender como é que são as demandas. E além dessa outra opção do EQV, né, que é equipamento de voo, para quem não sabe, você tinha alguma outra opção em mente, assim, ou seria só essas duas mesmo que você estava? Na época, se eu não me engano, a gente botava lista de prioridades, não é, Bárbara? Colocava. Se eu não me engano, isso. Aí eu acho que a primeira opção foi EQV, a segunda foi suprimento, a terceira, se eu não me engano, foi meteoro. Eu seria assim, que a última opção minha, que realmente eu sou zero esquerda, assim, foi desenho. Admiro muito as meninas que... Emilie, inclusive um abraço, se estiver vendo a gente. Mas eu e desenho, a gente não se bate. Não se bate, entendeu? Então foi por questão de afinidade mesmo, vocação, talento, que realmente desenho, eu lembro que foi minha última especialidade, assim, de opções, né, que eu tinha. Legal. E como era para você, depois que você se formou ali, né? Como foi a impressão e como era o seu dia a dia também ali na carreira militar? Tá. Assim, eu sou eternamente grata ao militarismo porque me deu uma maturidade profissional, pessoal. Eu, muito novinha, saí de casa, fui dividir um alojamento com 90 mulheres na época, né? Um banheiro coletivo, eu sempre fui aquela menininha do papai e da mamãe, quartinhos, banheiro da menina e tudo, né? Criada na bolha. E, de repente, eu fui para Guaratinguetá, sozinha, tipo, entre 17 e 18 anos ali. Me vi assim, meu Deus, dividindo um alojamento com 90 mulheres e banheiro, todo mundo junto, aquela gritaria. E armário pequenininho para ter que colocar tudo dentro do armário. Então, assim, o período de formação para mim foi fundamental. Tanto para essa questão de hierarquia e disciplina, que a gente sempre, né, trabalha bastante nisso, o militarismo trabalha bastante, mas amadurecimento pessoal mesmo, assim, de coletividade, de realmente estar preocupado ali com o outro. Isso para mim foi fundamental. Talvez se eu não tivesse passado pelo curso de formação, eu não teria isso, com certeza. Sabe? A gente chama do espírito de corpo, né? Exato. Que é no Sannyas que a gente forma o espírito de corpo. E depois de formada, foi um baque para mim, porque eu tive que me distanciar da minha família, porque eu me formei com uma classificação relativamente boa e fui parar em Anápolis, Goiás. Porque não abriu vaga em Campo Grande, que é de onde eu sou natural, né? Onde meus pais residem, inclusive. E aí eu fui para Anápolis. Receosa, novinha, não conhecia ninguém. Na época, o esquadrão nunca tinha recebido mulher suprimento. Eu fui a primeira mulher. Então, assim, foi um baque para mim, foi um baque para o pessoal. Mas, assim, graças a Deus, eu falo que tudo acontece no tempo de Deus, né? Com e, assim, certeza. as coisas vão se alinhando. Tudo tem um propósito. Com certeza, Eu fui muito bem recebida mesmo, assim. Ali eu aprendi muito, as pessoas realmente disponibilizaram seu tempo, né, seu conhecimento para realmente passar essas informações, porque a gente chega muito crua, né? Exato. Não tem jeito, é tudo muito teórico, na prática que a gente vai vendo como funciona, né? E foi isso, assim, foi uma baita experiência, trabalhar também numa base que é referência na parte de defesa aérea, né, por estar próximo a Brasília ali, os F-5 são de lá também. Então, assim, foi uma baita experiência que com certeza valeu a pena. Passei por lá 3 anos e depois vim transferida para a base aérea de Campo Grande. Eu fiquei por volta ali de 2 anos também, 2, 3 anos.
mais ou Mesma menos. área, suprimento aeronáutico mesmo, tanto lá em Anápolis quanto Campo Grande, mesma coisa. Fiquei, mas assim, no começo, novinha, pega o CIAF, né? A menina dos olhos, só que não. Exato. Então, quando eu cheguei em Anápolis, fui para a área do material aeronáutico, mas eu fiquei mais em lançamento de notas, prestação de contas, participava ali do dia a dia do pessoal, tirava serviço suprimentista de dia, de sargento de esquadrão, mas assim, eu ficava mais voltada para o CIAF. No CIAF eu passei coisa de acho que um ano e meio, mais ou menos, não lembro exatamente. E aí depois eu fui trabalhar no recebimento de expedição. Que aí foi onde eu realmente comecei a gostar do dinamismo ali que tinha do trabalho, né? Do que a gente chama de barata voa. Chegar no final do expediente, tem que mandar o material. Sim, e aí era bacana. E quando eu vim para Campo Grande, passei um tempinho no CIAF também, mas depois fui para o setor de distribuição, que era o recebimento de expedição. E o que mais te incomodava, Fê, na carreira, assim? Porque eu sempre falo, né? Nem todas as carreiras têm o seu lado bom, têm o seu lado ruim, isso daí faz parte, né? E exatamente. Na carreira militar, qual era o ponto, assim, que mais incomodava você, Fernanda? Então, algumas coisinhas começaram a mexer comigo aqui. Uma delas é o fato de quem tá em cima sempre tá em cima, quem tá embaixo sempre estará embaixo, né? Mas assim, regras do jogo, entra quem quer. Exato. Então faz parte, a gente tem que se adaptar a isso. Era algo que às vezes me dava um incômodozinho, mas assim, eu acho que o principal que realmente me incomodava é porque, assim, desde pequena eu comentava com a minha mãe e tal, que eu queria me sentir útil e fazer a diferença de alguma forma. Dentro da minha especialidade, eu conseguia ver isso de forma muito indireta. Por exemplo, vamos disponibilizar um avião. Suprimento, corra atrás das peças. A gente corria atrás, deixava o avião disponível para o pessoal do Esquadrão de Busca e Salvamento, o pessoal do Paraçá, ou até mesmo do pessoal da Defesa Aérea, né? O Flash ali, disponibilizávamos o avião. Só que aquele sentimento de você resgatar uma pessoa, abater um avião que os meninos BMA, o próprio Infante tem diretamente, eu não tinha. Então isso, assim, eu não me sentia parte do todo, vamos dizer assim. Entendi. Era muito e isso começou a me incomodar, realmente, assim, eu faço a diferença, mas assim, é algo muito remoto. Então, acho que a partir daí começou aquela coisa assim de acho que eu tenho que sair, não tô me sentindo tão útil assim na sociedade, entendeu? Legal, legal. E o que você mais gostava, Fê, na carreira militar? Olha, além das amizades, né, que eu tenho até hoje, inclusive amigas de formação, do curso de formação, das meninas de Anápolis, de Campo Grande, que eu acho assim que realmente, desculpa o termo, não sei nem se pode falar, a merda une, né? A merda une literalmente. Então, assim, as amizades que a gente faz, o dia a dia ali realmente, sabe? De estar trabalhando, um tá ajudando o outro. Eu tinha muito isso. No suprimento em Campo Grande, em Anápolis, eu tinha muito isso, assim, da galera se juntar e realmente cair dentro do serviço para poder fazer acontecer o negócio, entendeu? Então é mais a questão da união mesmo ali, né? Das pessoas. Oi, tá me ouvindo, Fê? Agora eu tô. Ah, não, beleza. E quanto a essa parte de transição, de realização, né? O que te levou a prestar o outro concurso? E se você prestou outros concursos também, ou se o seu foco realmente era a Polícia Rodoviária Federal? Então, como eu falei, né, esse sentimento de não estar me sentindo tão útil começou a me incomodar. Começou a me incomodar ali em meados de 2017, 18, mais ou menos. Não, minto, 19. Mais ou menos 19 eu já comecei ali. Comecinho do ano eu já tava meio... Mas eu tava quieta. E meu pai sempre me falou uma coisa que eu levo pra minha vida. Filha, você vai ver muita gente reclamando pelo caminho. Mas as pessoas só reclamam e não se mexem. Exatamente. Não seja essa pessoa. Exato. E isso eu sempre levei para lado profissional, para lado pessoal. E a partir do momento que os domingos estavam se tornando maçantes de tipo, poxa, amanhã tudo de novo. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, eu preciso me mexer para mudar isso. Para não ficar aqui reclamando, né?
Exatamente, porque não adiantava nada. Sim. E eu comecei, chegou num ponto que eu tava... As minhas amigas sabem, assim, principalmente as meninas de Campo Grande, que eu comecei a reclamar de algumas coisinhas, assim, que realmente, às vezes, nem eram tão importantes. Sim. Mas eu comecei a reclamar. E eu percebi isso e eu falei, cara, eu tô me tornando aquilo que meu pai falou pra eu não fazer. Tá me incomodando, eu tenho que me mexer pra eu poder arrumar isso que tá me incomodando, né? E aí, numa viagem de férias, em dezembro de 2020, eu fui pra Bahia. E lá eu comecei, tava naquela coisa de pandemia, né? Fecha, não fecha. E aí eu comecei a pensar. E tava nessa questão também de vai ser o concurso, não vai ser o concurso, vai ser o concurso. E eu falei, cara, eu voltando, eu vou começar a organizar meu material de estudo. Eu já tinha uma parente na minha família que já era PRF. E assim, ela não me dava muitos detalhes, até para preservar a questão, né, do modus operandi da profissão. Mas assim, eu comecei a realmente trocar alguma ideia. Quem tem o sonho de fazer o concurso da PRF é padrão, tem que assistir a Operação Fronteira, o point, assim, se não assistiu, tá errado, já vou falando, tá errado. Então eu comecei a assistir, ver, gostar. Falei, cara, isso aí é diferente, não tem rotina, cada dia você tá num lugar, você tá trabalhando com pessoas diferentes, você não tem um quadradinho, assim, uma caixinha que é tudo certinho, no mesmo horário, não tem. Cada serviço é um serviço. E eu falei, cara, acho que é isso que eu quero pra mim. E aí eu comecei a pesquisar, ver vídeo, enfim, ver a série da Operação Fronteira, as diversas temporadas. E aí falei, pronto, vou estudar. Quando eu cheguei de viagem, já era quase finalzinho do ano. Eu sei que dia 1º de janeiro eu já estava com o meu material pronto, sentada, e comecei a estudar. Janeiro de 2020. Legal. Então você não vislumbrou nenhum outro concurso mesmo, não, né? Tipo, foi foco PRF. Não fiz outro. Porque às vezes as pessoas elas ficam até divididas, né? Entre PRF e a PF, por exemplo. Eu cheguei a fazer a prova da PF para testar a banca, mas não era meu foco, nunca foi. Admiro demais, inclusive tenho muitos conhecidos, muitos amigos da Polícia Federal, inclusive o W. Oliveira da nossa turma passou, né? Então, eu vi gente depois, legal. Admiro, a gente tem uma baita de uma parceria com o pessoal também da PF, mas assim, o meu foco era PRF, eu fiz só para testar, porque eu nunca tinha prestado prova para banca CESP. Sim. E para mim era bem difícil. Eu lembro que o primeiro simulado, inclusive, eu saí devendo. Porque, tipo, você erra uma questão, você perde uma que você acertou. E eu não estava acostumada, né? Então eu lembro que foi mais para teste. Mas o foco era PRF mesmo. Quanto tempo que você estudou para passar, Fê? Então, eu estudei de janeiro a maio. A prova, se eu não me engano, foi em Dia das Mães, 9 de maio de 2021. Dia 1º de janeiro eu estava sentando para estudar. Dia 9 que estava acontecendo a prova. Legal. E você estudava em média quantas horas por dia, você lembra? Então, esse período foi da pandemia. E na época, uma coisa que eu me propus, não estudar no trabalho. Foi uma coisa que eu me propus até para não dar margem ou, de repente, influenciar alguém, alguma coisa assim de, olha, tá estudando na hora do trabalho. Mas a gente estava trabalhando por Falert, até por conta da transmissão do vírus, não sei se você lembra. Lembro sim. Era Falert, um dia trabalhava uma Falert, outro dia trabalhava outra. Então, eu aproveitava as minhas folgas, já que eu trabalhava dia sim, dia não, e estudava. Eu lembro de acordar... Eu nunca fui muito matutina. Eu sempre rendi melhor à noite. Então, eu acordava 6 horas da manhã, 6h30 no máximo, eu já estava com a bundinha na cadeira estudando e só parava a hora que a meta tinha sido batida. Às vezes 1 hora, 2 horas da manhã, dependendo. Parava para almoço também, pequenos intervalos, mas assim, era contínuo. E como foi, Fê, esse período aí de... Quantas horas, certinho, assim, mas eu estudava bastante. E você sentiu esse período de estudo como um período muito turbulento, muito cansativo? Ou você levou na boa, assim, não, eu estudava tranquilo e... levei, tipo, de boa. Foi um pouco desgastante, porque eu cuidava da casa, fazia almoço, eu trabalhava, eu tirava serviço e eu estudava. Então, assim, foi um pouco desgastante. Assim, tinha dias que eu falava, meu Deus, não vou dar conta, porque eu tenho que fazer simulado, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que, sabe? Tinha hora que eu falava, pera, vamos voltar aqui, vamos cuidar um pouquinho do pessoal, senão eu vou endoidar. Mas, assim, eu tinha propósito. Às vezes, no primeiro simulado que eu fiz, eu falei, cara, eu acho que não vai dar pra mim. Porque, como eu falei, eu saí quase perdendo. E ao invés de, tipo,
porra, não vai dar, não vai dar. Eu falei, cara, pode não dar nesse agora, nesse concurso, mas uma hora vai dar certo. Então eu não vou parar. Exato. E era o que me motivava. Cada dia que eu aprendi uma legislação diferente, ou porra, conseguia pegar o bizu de um negócio aqui, uma aula diferente, era isso que ia me motivando, sabe? Legal. Foi difícil? Foi, porque você lidar com serviço, eram duas escalas, né? Serviço adventista, serviço armado, trabalhos de casa que nunca param, não tem jeito, não é? E ainda ter que estudar. Então, assim, foi um pouquinho complicado, mas aos pouquinhos a gente foi se ajustando e foi dando certo, graças a Deus. Legal. E você acredita, então, que a carreira militar realmente te ajudou, Fê? A tudo que você conquistou, e principalmente nesse período aí de resistência, para conseguir dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo e ainda estudar? Com certeza. Eu falo assim que só quem passa pela caserna, né, o período de formação ali, de realmente ser lapidado, ser moldado, entende. 2 anos não são 2 meses, 2 dias, né? Não tem como. É puxado, a gente sabe que é você ter privação de sono, de alimentação, de conforto, passar por um acampamento. Te faz ser resiliente com algumas situações, assim. Lógico, ninguém sai 100% perfeito. Eu sou cheia de defeito, preciso melhorar muito ainda. Mas com certeza me deu uma casca, né? Que me ajudou um pouco também no CFP da polícia, né, a lidar com a pressão, com as avaliações, que também é um pouquinho necessário você ter esse perfil de saber ter resiliência dentro da profissão, né, policial ali, você ter que ter o jogo de cintura. Não tem como, agrega, não tem como, agrega mesmo, assim, essa questão de você saber lidar com a população, com, enfim, com todas as situações, as N situações que podem ser. Sim, sim. E hoje você se sente, Fê, super realizada profissionalmente? Como é pra você? Sinto, assim, a minha prima, ela falava isso pra mim, assim, nossa, eu tô no melhor trabalho. E aí eu vi o brilho no olho dela, assim, eu não entendia muito bem. Hoje eu posso te dizer, assim, que, óbvio, como todo serviço público tem seus ônus e seus bônus, e qualquer profissão, né? Mas eu me sinto realizada, eu gosto, eu tenho prazer de estar levantando e, caraca, hoje eu vou trabalhar, entendeu? Eu gosto. Legal. É aquela coisa assim, né? Vibra aluno, que a gente escutava no eu tenho isso, eu gosto. E pelo fato de cada dia ser um serviço diferente, não ter a rotina, pra mim é melhor ainda. Então, porque você nunca sabe o que você vai esperar do seu serviço, né? A gente vai na certeza, assim, e orando a Deus que volte, que isso é também muito importante. Claro, tem a questão do perigo e tal, que faz parte do serviço. Mas, assim, o não saber o que vai acontecer, pra mim, é o que mais me atrai, assim, essa questão do não ter rotina. Legal, legal. Em algum momento você pensou em desistir, Fê? Curso de formação, nessas formações que você fez depois aí na polícia, teve alguma fase que você queria desistir ou não? No CFP, a gente passou por alguns probleminhas, assim, que graças a Deus foram contornados. Desistir não, mas eu me senti... Eu fraquejei em alguns momentos e cogitei até, será que eu dou conta, né? Mas aí vem na cabeça assim, eu posso sair daqui, eu não posso sair daqui. Pode acontecer o que for, mas sem o distintivo eu não posso sair, entendeu? E foi isso que me manteve durante o CFP, embora tivessem algumas situações que aconteceram, a própria pressão mesmo do concurso. Foi o maior concurso, né, até então da polícia. Foram mais de 1.600 alunos, então o QTS era bem turbulento, assim, muito bem administrado, mas assim... Muitas aulas, final de semana a gente não folga e muitas provas, você sempre avaliado, sempre monitorado. Então, assim, essa pressão, com alguns problemas que acontecem da vida natural, me fizeram, às vezes, dar uma fraquejada, mas, assim, o foco era sempre sair no dia, se eu não me engano, eu formei dia 23 de dezembro, era sair com distintivo. E aí, assim foi. É uma coisa que eu gosto de pontuar muito no processo de coaching de carreira, é justamente isso. Quando você tem o seu porquê muito claro, fica muito mais fácil de você manter o foco. Então, se você tem um porquê muito claro em relação a um concurso, por mais que você não passe no primeiro simulado, você se mantém focado porque é aquilo que você quer, né? E assim como numa formação, num curso de formação, quando você tem um porquê muito claro. Então, eu quero esse distintivo. É o meu sonho esse distintivo. Então, eu vou ficar aqui, eu vou passar pelo perrengue. Não é fácil, não estou dizendo que é tranquilo,
Mas eu tenho um porquê muito claro, né? Então fica muito mais fácil de você se manter focada e determinada durante o processo. E Fê, se você pudesse voltar no tempo, tinha alguma coisa nessa fase de carreira militar, de estudos, de PRF, que você não repetiria? Com certeza, acho que sempre tem, né? A gente sempre tem que tirar as coisas boas e as coisas ruins. No período de formação militar, eu fui muito quadrada no sentido de eu preciso estudar, é nota, eu tenho que voltar para casa, eu era muito novinha, então era tudo muito a ferro e fogo. O 0,01 de alguém da minha turma que tirava mais que eu já ficava, meu Deus, vou parar no Pará, sabe? E eu já não fui com esse peso pro CFP. Sim. Eu estudava, porque a regra do jogo lá era a mesma. A maior nota escolhe primeiro. Sim. Mas eu já não fui com tanto peso. Então, assim, eu acho que até a relação interpessoal no CFP da polícia foi melhor, não que tenha sido ruim do tempo militar, mas foi melhor, porque eu sabia a regra do jogo, mas eu fui tranquila, eu falei, cara, o que tiver que ser, vai ser, entendeu? Minha vontade era ir pra fronteira, mas assim, se não desse também, tudo certo, e assim, só pra fazer um adendo aqui, atrapalhar um pouquinho, tem um colega da minha turma, um beijo pra Eco 4, que era a minha turma de CFP da polícia aqui, só pra mandado, cumprir minha promessa. E foi isso. Legal, legal. E você repetiria o quê, com certeza, nessa fase? Cara, muita coisa. Essa questão do foco, eu acho que se eu voltasse a fazer outro curso de formação, ou um curso de aperfeiçoamento, assim, eu acho que, assim, não sei se é um defeito ou uma qualidade, ainda não consigo definir, mas, assim, quando eu ponho um negócio na cabeça, eu costumo ir até o final, assim. Não gosto muito de perder. Eu não gosto muito de perder. Às vezes até é um defeito, mas, assim, eu não entro também, não gosto de entrar pra perder. Então, se eu não tô pronta, eu fico, cara, não é a hora ainda. Fico naquela coisa, às vezes eu deveria me arriscar mais. É uma coisa que eu deveria melhorar. Mas, assim, essa questão de ter o foco, de não perder o foco. E vamos lá, vai dar certo, uma hora dá, entendeu? Bati na trave agora, mas uma hora vai dar certo. Sim, mas é uma característica muito boa, você entrar pra vencer. Né? É muito bonitinho falar, não, é só para competir, não sei o quê. Não, é para vencer mesmo. Você tem que entrar com o espírito realmente para você vencer, para você se superar ali dentro. E quais características que você, e aspectos, né, que você mudaria na profissão e nas atividades que você desempenha hoje? Tem alguma coisa? Olha, hoje, por enquanto, ainda não consigo te falar, assim, alguma coisa que eu mudaria. Muito pelo contrário, assim, por enquanto eu só tô vendo os bônus, né? Os ônus a gente fala assim, privação de sono, essas coisas, mas como a gente falava no quartel, sai na urina. Isso aí é pra quem entra realmente com um objetivo, não só o financeiro, entra pra se dedicar, você ficar 1 hora ou 30 horas a mais num plantão, eu acho que faz parte do jogo, entendeu? Então, pra mim, Fernanda, não é um ônus. Não, faz parte do jogo. Eu entrei sabendo essas regras, entendeu? Você sai toda suja, como os meninos até brincam, assim. No Instagram você é toda bonitinha, mas no serviço você tá imunda. Faz parte do jogo. Eu sabia que faria, entendeu? Poeira na cara, é normal, faz parte. Legal. Então, assim, por enquanto eu não sei te dizer assim, meu Deus, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Sim. Acho que é isso. Legal. Basicamente é isso. Legal. E agora, quanto à renda, Fê, você pode dizer aqui quanto que é o ganho médio para quem está bem lá no começo, tipo, assim que formou, qual o ganho médio dessa pessoa, até onde pode chegar na carreira, né? A gente basicamente varia um pouco também por conta dos adicionais, o ADFRON, que a gente chama, que são os adicionais de fronteira, assim como tinha na FAB as localidades especiais, né? Basicamente ali o bruto fica em 9.800 e alguma coisa, e final de carreira quase 17. Legal. Mais ou menos isso, assim. A gente entra vala comum e pode chegar até o posto de diretor-geral, né? Mediante a formações, vai se especializando ali e pode chegar até o posto de diretor-geral. Isso é o legal na polícia, né? Porque uma hora você tá chefiando uma delegacia, alguma coisa assim, e outra hora você tá na pista ali. É uma das coisas também que eu acho muito bacana, porque a roda gira muito rápido. Então você tem que saber lidar com as situações e gerir pessoas também, né? Porque uma hora você é chefe, outra hora você é liderado. Sim. Eu acho que é basicamente isso.
E, em média, quanto tempo que a pessoa pode levar desse patamar inicial até esse patamar mais alto na carreira? A gente vai progredindo a cada ano e promovido de 3 em 3, né? Legal. Então, basicamente, é isso. A cada ano a gente sofre a progressão de carreira e a promoção completou os 3 níveis, né? As 3 etapas que a gente fala, a gente é promovido. Legal. E agora, quanto às competências técnicas, né? Que eu gosto de falar que não adianta pensar só no técnico, mas tem que pensar no emocional e no técnico, nos dois lados, né? E o que você acha, Fê, que foi em relação a competências técnicas, né? Que foi necessário para você seguir essa carreira? Foi exatamente ali a formação, você fez um ensino superior também, né? Para poder fazer o concurso. Sim, o concurso da PRF, ele exige, né, um nível superior em qualquer área, desde que seja reconhecido pelo MEC. Pelo menos foi assim até o último edital. As coisas podem mudar, mas meu edital foi assim. Contava, inclusive, no meu edital, pontuação de quem tinha sido militar. Eu não me lembro agora, acho que eu ganhei 2,4 pontos pelos anos que eu passei na FAP. Quase caiu aqui. E é isso. Fazia o concurso, a prova escrita, com a redação, tudo bonitinho. Tinha a fase do psicotécnico, a fase do teste físico e a investigação social. Então, são essas etapas técnicas que a gente tinha que passar. Sim. Né? Basicamente isso, assim. Legal. E as competências técnicas, assim, necessárias para o seu dia a dia? Então, você fez alguma outra formação, além da formação da PRF mesmo, depois que você se formou? Você diz na parte de ensino ou dentro da polícia? Não, dentro da polícia. Você fez alguma outra formação? Algum curso? Certo. Eu sempre tive vontade, né, de ser operacional e eu gostava muito disso. E isso é legal da PRF também, que ela te dá um nicho muito grande de coisas. Se você gosta do trânsito, se você gosta do crime, se você gosta, enfim, da parte mais administrativa, que também é muito importante, a gente às vezes desvaloriza, mas é isso que faz a máquina girar, né? O pessoal que está ali pagando sua diária, pagando seu salário, abastecendo viatura, enfim, é muito importante. Até me perdi aqui na pergunta, porque eu falo demais. Nada, as competências, assim, a formação, né, que você fez. Você fez alguma formação. E aí, exatamente, surgiu a oportunidade, tinha uns cursos de operações policiais, né, da própria PRF, e surgiu uma parceria da CORE com a PRF. E a gente brinca, né? Peruar. O piruar quer ficar ali tentando. Eu piruar nesse curso desde fevereiro. Só que nunca dava certo. Na época eu estava em uma outra lotação. Sempre assim, tinham N fatores, pessoas mais antigas, e aí era a preferência delas, e aí não estava dando certo. Teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, o quarto, que era ali assim, ou vai ou racha, deu certo. Legal. Foi uma baita experiência, assim, a nível técnico, profissional, próprio psicológico, porque não é fácil, né? A gente, como foi militar, sabe que é uma profissão extremamente masculina, né? Mas que a gente, aos poucos, ganhou espaço ali, mostrou nossas competências. Estar ali também, em maioria masculina, eu e minha canga, que inclusive era militar também, a Carolzinha, só nós duas num ambiente ali de, se eu não me engano, eram 48 masculinos, então já mostra a desproporção, né? Então, assim, foi uma baita experiência em todos os níveis. Técnico, psicológico, de amadurecimento mesmo pessoal, foi muito bom mesmo, assim. E os caras são muito bons no que fazem, assim, realmente é tirar o chapéu. Veio muito a agregar com aquilo que a gente coloca nas nossas doutrinas, né, dentro da PRF também. Legal. E o que você aprendeu, Fê, nessas formações que você nunca precisou usar? Teve alguma coisa? Que eu nunca precisei usar? Assim, algumas técnicas, né, por exemplo, na CORE, são muito voltadas para a realidade do Rio de Janeiro, que é uma realidade, é um mundo paralelo. Rio de Janeiro é um mundo paralelo. E eu ainda não tive a oportunidade de operar lá. Então, algumas coisas, algumas doutrinas, algumas técnicas ainda não tive oportunidade. Mas muito em breve, se tudo der certo, terei. Legal. Mas eu acho que foi isso, assim. Porque como o Rio, realmente, a polícia do Rio é uma outra polícia. A realidade do Rio de Janeiro é outra, não tem como. Né? Inclusive, total admiração aos colegas PRF e demais polícias que trabalham lá, porque
se pra gente que tá fora do Rio é um desafio, para eles é triplicado. Com certeza. Né? E acho que basicamente é isso, assim, as técnicas que foram, algumas técnicas, né? Outras a gente já usou, mas algumas técnicas eu ainda não tive a oportunidade de aplicar por conta de não estar inserida nessa realidade de Rio de Janeiro. E olhando para essas suas formações, esses cursos também, teve alguma coisa que você precisou no dia a dia e você não aprendeu nas formações? Ou você considera que, tipo, eles te dão realmente o suporte e a bagagem necessária para você exercer? Deram muita bagagem. Eu acho, inclusive, assim, muito pouquinho tempo mesmo, depois de formada, eu tive que usar uma técnica de contenção que a gente aprende no CFP por conta de uma pessoa que estava alcoolizada. Então, assim, você vê que a técnica funciona realmente, sabe? Até agora eu não posso te dizer assim, não, olha, teve algo que... Porque realmente não teve. Tudo que eu realmente recebi de informação, de conteúdo, né, dentro do curso de formação e ao longo aí dos períodos aí que a gente pós-formado, eu consegui aplicar e, por incrível que pareça, dá muito certo, né? Quando eles brincam com a gente lá dentro, confia na técnica, porque a técnica realmente dá certo. E isso é legal de trazer aqui, porque nem sempre você tem uma formação e você usa aquilo que você aprendeu. O exemplo é colégio, né? Quantas pessoas aí aprenderam Bhaskara, mitocôndria e não sei mais o quê, e nunca usou isso na vida, na prática, né? Então, quando você tem um curso de formação realmente voltado para a prática, para o dia a dia ali, é totalmente diferenciado. E agora, falando sobre as competências emocionais que precisamos ter, e um policial realmente precisa ter competências emocionais. Quais competências emocionais que você considera que você realmente precisa no seu dia a dia? Com certeza precisa ter algumas ali que são... Não é à toa que tem o psicotécnico no período ali do concurso e durante o curso de formação, né? Para avaliar realmente essa questão do impulso, do imediatismo, você tem que se conter um pouco, eu diria, né? Analisar bem o cenário em coisa de segundos, né? Porque é tudo muito rápido, então, assim... E não digo nem na parte só do crime. Por exemplo, você tá ali numa base da PRF e chegar um casal com um neném afogando ali ou entalado, você tem que ser muito rápido, aplicar a técnica que ensinam e naquela responsabilidade de eu tô com uma vida na mão e a pessoa, a mãe, o pai, tá te dando essa responsabilidade e salva meu filho, minha filha. Então você tem que ser um pouco sangue frio, e aí não me interpretem mal, mas assim, é realmente ter a consciência situacional do que está ocorrendo e manter ali o raciocínio, né, o racional tranquilo, na medida do possível, para poder gerir as situações. Ou no mesmo num acidente, né, onde você chega, tá tudo um caos, né, pista interditada, imprensa querendo falar, você e seu colega tendo que resolver 1001 coisas, atender a família também, de repente, de uma vítima fatal ali. Então, você tem que lidar com pressão, o dinamismo, realmente ter a situação controlada na medida do possível e usar a razão. Não tem jeito. Embora a emoção, a gente tem um pouquinho do emocional, não tem como. Mas assim, tem que ter um dinamismo, um equilíbrio nessa profissão, não tem jeito. E quais competências emocionais você acha que ainda precisa desenvolver mais? Assim, que você viu no dia a dia, na prática, ai meu Deus, eu preciso realmente desenvolver mais isso aqui, não sei, liderança, paciência, não sei. Tem alguma? Eu acredito que, assim, algo que a gente nunca tá pronto é relacionamento interpessoal, porque cada pessoa é uma pessoa, não tem jeito. Eu preciso melhorar e acho que todo mundo tem algo a agregar, né? Então a gente tem que estar sempre ali disposto a aprender, a escutar, a fornecer um pouquinho de informação, ajudar. Então acho que isso é algo que pra mim, eu posso ter 1 ano, posso ter 30 anos de polícia, sempre vai ser algo que eu vou pontuar, essa questão de eu sempre vou ter algo a aprender e eu gosto. Eu sou curiosa, às vezes pode parecer, tá piruando errado, mas eu gosto de estar ali, de saber o porquê, pô, às vezes o colega passou por uma situação, eu chegar no colega, como é que foi? Me conta aí. Eu gosto dessa troca de informação em ambientes diferentes, né? E eu acho que, assim, eu nunca tive o desprazer, e espero nunca ter, de atender um acidente com criança. Isso eu acho que eu tenho que trabalhar ainda muito em mim. Já atendi acidentes, mas assim, com
neném, com criança, eu ainda não atendi, espero não atender. Mas é algo que talvez me abale, assim, não a ponto de largar uma ocorrência, coisa do tipo, mas assim, no íntimo vai me abalar, é algo que eu tenho que ainda trabalhar, não tem jeito. Não vai tem mexer jeito, comigo né? de alguma forma. Sempre tem algo que é mais assim, toca mais a gente, com certeza, né? Basicamente é isso. Eu acho que são as duas coisas que eu preciso trabalhar. E no seu trabalho, assim, Fê, no dia a dia, que você considera que realmente um policial ele tem que ter em termos de competência emocional, assim, você considera que realmente essa questão do racional ali, ter o emocional literalmente no controle, né? E ter o racional ali tomando conta para a pessoa não se desvirtuar ali e conseguir atender a ocorrência da melhor forma? Eu acho que a questão de disponibilidade, porque como eu falei, a gente vai pro trabalho imaginando que volte no horário X, mas N coisas podem acontecer. Então você pode ficar sem comer, sem tomar banho, o plantão durar o dobro, o triplo. Então você tem que ser, eu acho que a resiliência também é fundamental, é algo assim que você tem que ser flexível, tem que ser resiliente, não tem jeito. Faz parte do processo, entendeu? Eu não aguento ficar, sei lá, um dia inteiro sem dormir, ou um dia inteiro sem um banho, ou não gosto de ficar suado, não tem jeito. Vai ter que ficar. Eu lembro que, assim, é uma história engraçada, talvez, a questão de poeira sempre me incomodou. E aí eu lembro que meu primeiro plantão eu fiz assim no rosto, tipo, depois de umas 6, 7 horas andando na pista. Parecia fuligem. Eu falava, meu Deus, eu tô imunda. E eu doida pra tomar um banho. Mas eu, cara, parecendo, tipo, guerra na selva, sabe? Assim, mas eu parei assim, eu falava, cara, que agonia. Mas eu olhei assim, eu falei, putz, mas eu quis tanto estar aqui dentro. Então, tipo, isso aqui é só detalhe. Vambora, bora pra cima. E quando der, a gente toma banho. Legal. Quando der, para tomar água, comer e tal. E vambora. Entendeu? É essa questão de realmente ser resiliente. Não tem jeito. Porque o dinamismo é muito grande, não tem a rotina, não tem os horários certinhos. Não tem como. Então, você tem que aprender a lidar com a situação que te é apresentada. Exato. E outra coisa é você também se conectar novamente com o seu porquê, né? Porque é muito fácil no dia a dia ter situações para você reclamar, vão acontecer coisas que você não vai gostar. E se você não tem o seu porquê claro, novamente, você, de novo, quando se vê, tá ali, ai, a poeira, ai, que saco, eu tô suada, e começa a reclamar. Continua reclamando. Poxa, eu queria estar aqui, né? Eu sonhei em estar aqui. Então, isso aqui faz parte. É justamente isso. Exatamente. E nesse contexto, tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive tá no meu perfil, que é só vive o propósito quem suporta o processo. Exato. E é pra tudo. É pra relacionamento, é pra trabalho, é pra vida profissional, é pra tudo, pra tudo. O processo pode ser simplesmente um dia inteiro num sol quente, sem água, ou sem um banho, sem um ventilador, um ar-condicionado. Como pode ser também você salvando uma vida, você fazendo um curso, ou você estudando 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos para um concurso. Só vive o propósito quem aguentar ali, ó, vivendo o processo. E eu gosto muito dessa frase, assim. É uma frase que, inclusive, eu tatuei. Legal. Porque, assim, fez parte realmente, principalmente no CFP, para mim. Essa questão de suportar o processo para garantir o sucesso ali no final. Legal, entendeu? Legal. E quanto aos relacionamentos, né, que é a última parte aqui da nossa conversa, como que você considera os seus relacionamentos com seus colegas no dia a dia, Fê? Com as pessoas ali do seu trabalho? Um pouquinho diferente do que era na FAB, que a gente tinha expediente, então a gente via todos os dias os colegas, né? Normalmente, na PRF, a escala padrão é 24/72 e às vezes dando umas alterações. O convívio sempre é muito bom. Pelo menos a minha parte eu não tenho do que reclamar. Assim. Eu sempre tive... Nós temos nossas diferenças, como todos têm, né? Todo trabalho a gente sabe que tem. Alguns com mais afinidade, outros menos. Mas, assim, é importantíssimo a gente ter esse bom relacionamento. Até porque eu dependo do colega, ele depende de mim. Para uma situação de segurança, para uma situação de boa convivência e de fluidez do serviço, né? Na escala que eu tô atualmente, no caso, a gente roda com mais frequência. Então, não acontece esse
72, então o grupo ainda fica mais unido ainda. Porque a gente se vê com mais frequência, não tem tanta permuta que a gente fala, né? Então fica até mais fácil e essa coesão do grupo acontece melhor, né? Mas eu acho que é isso, independente de estar numa escala 24 por 172 ou numa escala diferenciada, você precisa ter um bom relacionamento com seu colega, ainda que não seja meu melhor amigo, mas eu dependo dele e ele depende de mim, para qualquer situação que acontecer, né? Não é à toa que a gente chama de equipe, porque é isso mesmo, é estar junto na boa e na má hora. Sim, sim. E como que você considera o clima organizacional, né? O clima da PRF em si? Eu amo. Eu amo, não tem como. Eu gosto muito, assim. Pela questão que eu falei, né, da roda girar muito rápido, então a chefia hoje pode ser seu parceiro de viatura amanhã, né? Então tem esse dinamismo. A questão de oportunidades, né? Tem muito curso, muita vertente que... eu não sou... Gosto do crime, faço crime, mas meu negócio é o trânsito, eu curto o trânsito. Então, vai ter a galera que curte o trânsito também. Tem curso para isso, tem especialização, sabe? Eu não tenho que reclamar, assim, eu falo. Essa parte de clima organizacional, para mim, não tenho que reclamar. Eu gosto bastante. Ainda mais no grupo que eu tô, assim, nessa escala específica que eu tô. É o que eu gosto de fazer, é o que eu quero me especializar, eu me achei. Literalmente totalmente. Me achei. Me encontrei. Legal. E quais expectativas, Fê, você tinha com relação à profissão que se mostraram reais, de fato, ali? Porque muitas vezes a gente cria expectativas, chega lá na hora, no dia a dia, e putz, não era isso daqui. Quais expectativas que você criou e você realmente viu que eram reais? É engraçado, né? No começo eu falei ali sobre, quem quer ser PRF... É meio que de praxe fazer o quê? Assistir a Operação Discovery. E não só essa, mas assim, porque essa foi levada para a população, né? A mídia divulgou, enfim. Legal. Mas existem outras operações, enfim. E estar fazendo parte disso agora, né? Estando do outro lado, eu acho que o que mais me realizou, sinceramente, Bárbara, é trabalhar hoje com pessoas que alguns anos atrás eu estava sentada no meu sofá com a TV e falando, caramba, esse cara é bom. Legal. E hoje eu trabalho, entendeu? Então, assim, pra mim é uma realização que eu falo, meu Deus, que oportunidade em tão pouco tempo, sabe? Eu não tenho como te descrever a sensação, assim, porque realmente é uma baita de uma realização. Eu falo que eu tô tendo a oportunidade de ter uma continuidade do meu curso de formação. Porque eu tô entre referências dentro da PRF. Legal, muito legal. E tem alguma expectativa, Fê, que você tinha e não se concretizou? Olha, não. Muito pelo contrário. Eu entrei com algumas poucas expectativas, assim, em alguns quesitos e acabei, por conta do dinamismo da vida mesmo, criando, durante o pós-formação, eu acabei criando expectativas assim que eu falei, caramba, dá pra fazer isso e eu não sabia que dava, então bora, vamos fazer, entendeu? E eu acho que foi mais o oposto, assim, de realmente me surpreender com as possibilidades e não me frustrar. Legal, muito bom isso é muito bom, porque é tão ruim quando acontece o contrário, né? O contrário, né? Cheia de expectativas, cheia de sonhos ali e tal. E chega lá no dia a dia e não é nada daquilo. Isso serve para muitas coisas, né? Às vezes até um médico, por exemplo, tem expectativas em relação à medicina. E aí quando está atuando, e se frustra. E a fiscalização, Fê, da sua profissão? Para quem não conhece aqui, né? Para você trazer assim. Existe a fiscalização? Não, a gente tem um setor, né, dentro da polícia que controla fiscalizações. O nosso serviço, que a gente faz, tudo é monitorado, né? No caso, a gente tem sistemas que a gente lança situações do que acontece no dia a dia do serviço, é monitorado por ali. No dia a dia, as visitas acontecem nos postos também. Então, assim, não é o que a gente falava no quartel, a Bangu. Né? A gente é fiscalizado, existe um setor dentro da polícia que fiscaliza nosso serviço. Né? Inclusive,
outro setor também recebe sugestões da própria população, o que acha que pode melhorar, ou talvez um elogio a uma abordagem, alguma coisa assim. A população também pode fazer elogio ou sugestões de melhoria. Legal. Até para a gente melhorar nosso serviço também, né? Uhum. Legal. E que conselhos, Fê, você daria, né, para finalizar aqui, para as pessoas que sonham em ingressar nessa carreira, ou até mesmo no mesmo setor que você, que é mais dinâmico, que não trabalha ali todos os dias? Quais conselhos você daria? Olha, eu acho que o primeiro conselho é pesquisar. Porque, independente de ser para PRF, para PF, eu acho que quando você decide que quer mudar, já é uma decisão difícil. Dá medo. Sim. Dá medo. Eu falo porque eu tava com 9 anos de FAB, já tava para estabilizar, tava com casa na vila, plano de saúde, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho. Então você chegar assim, não quero mais, preciso mudar. Então você precisa sentar e analisar realmente a situação e se você está disposto a pagar o preço. Eu acho que isso é o principal. Porque falar que quer é diferente de fazer acontecer. Exatamente, eu sempre falo isso. Querer todo mundo quer. Princípio, né? Um outro conselho que eu levo para minha vida também, eu acho que aquilo que a gente faz na miúda e deixa acontecer é melhor. Sim. Não por inveja, coisa assim, mas eu acho assim, eu sempre fui muito, tive isso muito comigo, assim, faz no calado, quieto, entendeu? E deixa que o resultado mostre por si só. Com certeza. Outra coisa, além de pesquisar sobre a profissão, né? Eu falo assim, se você quer eu vou puxar a sardinha para o meu lado, entendeu? A gente precisa de mais policiais, a gente quer mais gente na polícia. A polícia precisa. O Brasil é muito grande. Tem espaço para mais gente, né? Não tem jeito. Tem espaço. A gente precisa fiscalizar trânsito, crime. Precisa de gente no administrativo. Então, assim, se tem um sonho, só vive o propósito que exporta o processo. Então, pode não bater na trave no último concurso, continue estudando. Vai bater o desânimo, mas é não deixar a peteca cair. Tipo, se motiva, vê um vídeo, vê a Operação Fronteira, vê vídeo no YouTube. Tem muita gente que tem rede social, né? Não é muito meu caso, que eu não costumo divulgar muitas situações assim. Mas tem gente que divulga o próprio site da PRF, o PRFMS, o PRF dos estados, divulgam para quem gosta, acompanha, vai estudando, converse com gente que já se formou, já passou pelo curso. É legal, é importante. E não deixar a peteca cair, realmente, não tem jeito. É sentar a bundinha, estudar, vai bater na trave, mas uma hora o gol acontece. Com certeza. É isso. Com certeza. E eu acrescento aqui mais a questão do autoconhecimento também, né? É a pessoa olhar para si e não se deixar levar pela moda, né? Porque, assim, às vezes os concursos, eles vêm à tona realmente, né? Porque teve o concurso 2019 e não tinha, se eu não me engano, desde 2013. E assim, fica aquele boom, né, do concurso. Então, às vezes, as pessoas se desesperam. Meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, é isso pra minha vida. E não param para olhar para si, né? Às vezes fica só olhando para fora. Então, é um concurso, é um número de vagas, está abrindo agora e não abre desde 2013. Mas é realmente olhar para si e falar, cara, é isso que eu quero. Tipo, eu me conheço o suficiente, eu sei que é o meu sonho, é o sonho de outro que eu tô colocando aqui como sendo meu. E eu acredito muito que, sim, tem o seu perfil, né? Tem o perfil da pessoa que realmente ela quer estar ali, ela realmente tem aquele o propósito realmente atrelado à carreira, né? Não adianta você pensar só na questão, por exemplo, salarial. É muito vago para você levar a longo prazo. Não. Eu falo, embora o ser humano seja ganancioso e é algo natural, a gente só tem que saber dosar, né? Exato. Essa questão da ambição para não virar quase um deus, né? Dirigindo a vida da gente. Mas o ser humano por si só, ele é ambicioso. A questão de querer progredir também por conta do financeiro faz parte. Mas não sustenta uma carreira inteira, a vida inteira. Não adianta, entendeu? E essa questão do autoconhecimento, eu me remeteu a uma situação... Na época, me deixou um pouco balançada, assim, mas aquela história, a gente olha pra si e fala, cara, não, peraí, não é isso. Sim. Um colega virou e falou assim, cara, mas eu acho que você não tem perfil pra concurso policial. Aí eu, na hora, assim, caramba, tipo, aquilo não me baqueou, mas eu olhei assim, eu falei, cara, será que eu não tenho mesmo, entendeu? Mas aí parei, pensei, eu falei, não, peraí, quem dita a regra da minha vida sou eu.
Eu sei o que eu quero, eu pesquisei, eu posso não ter, assim, todos os quesitos, mas a gente vai estudar, vai aprimorar e vai desenvolver. Entendeu? E vão me envolver. E, assim, dentro da polícia eu tenho infinitas possibilidades. E alguma eu vou me encontrar, como eu me encontrei. Legal. Entendeu? Então, assim, eu não usei aquilo pra, tipo, putz, vou desistir. Sabe? Eu usei aquilo, não, peraí. Vamos lá, calma aí. Eu refleti. Gerou ali no começo caraca, será que... Sim. Não, mas aí eu parei, botei as ideias no lugar e bora pra cima. E só fiz... O comentário eu acabei usando de motivação. Sim, legal. Eu acho que isso também é importante. Porque gente pra criticar e falar que vai dar errado, tem assim, muito. De monte, né? E na hora que acontece... Aí vem o parabéns e tal. Nem pra acreditar em você. Mas na hora de apoiar, não apoiou. Exato. Né? Mas faz parte da vida, em todas as situações. E cabe a gente não se abalar com isso. Não tem jeito. Fê, amei nosso papo. Amei. Eu falei demais, pra quem tava com vergonha, gente, né? Mas eu tô assim, porque você agregou tanta coisa, né? Você trouxe tanta coisa que eu acredito que quem tava na dúvida, tipo, como é a carreira, como é o dia a dia, meu Deus e tal, não sei, tô na dúvida. Muito melhor do que um Google, né? É trazer a experiência da pessoa aqui, a vivência. Te agradeço muito pelo seu tempo aqui disponibilizado. Vocês gostaram da live, pessoal que está aqui assistindo? Quem conseguiu assistir tudo, manda um joinha aqui pra gente saber se vocês gostaram. Fê, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer. E assim, para quem tem vontade de seguir a carreira, eu acho que também é interessante sigam as redes sociais da polícia, né? Não sei se tem gente aqui público, no caso da PF, da PRF, independente da polícia que for seguir, sigam nas redes sociais, os perfis oficiais, né? Tem muita informação, um pouco da atividade também das polícias. Eu falo com propriedade aqui da PRF, né? Tem os arrobas das PRFs estaduais, que acontecem as atividades policiais nos estados, e tem o PRF oficial, que é uma forma da pessoa se interagir, ver o que acontece, o dinamismo, né? Tanto da parte de trânsito, crime, ações sociais, direitos humanos. Então, assim, para você até ir se ambientando e realmente verificar se é isso que você quer, acho que é válido. Legal. E conversar. Com certeza. Pesquisar. Sempre com certeza. A rede social tá aí, né? Para, com certeza, as pessoas terem muito mais acesso do que antes. Então tem que saber usar. Com certeza. Muito obrigada. Pessoal que assistiu aqui, muito obrigada. Para deixar avisado, a live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Então, em breve eu já estarei postando lá, tá bom, Fê? Eu te aviso também para você mandar para as pessoas aí que você desejar. Então, para quem não tá inscrito no meu canal do YouTube, é Bárbara Andretti. Você acha lá bem fácil, porque o meu Bárbara é com H no final. Bem tranquilo, nome bem diferente aí para você achar bem rapidinho. E as lives do Fora da Caserna vão ficar salvas lá. Fê, muito obrigada. Tenha uma ótima noite. Obrigada. Um beijo grande, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.